Olá a todos, sejam muito bem-vindos, alunos do curso de Teologia Online do site materiasdeteologia.com. Hoje nós vamos ser introduzidos ao assunto teontologia, que é a doutrina do ser de Deus. Este assunto é muito importante porque hoje muitas pessoas pregam heresias, ensinam heresias, porque não têm um conhecimento correto e bíblico acerca daquilo que Deus revelou de si mesmo, seu caráter, sua personalidade, seus atributos. Então nós vamos estudar esta doutrina a partir de agora. Convido você a observar comigo a etimologia da palavra teontologia. Para isso, vamos observar a de outras duas palavras. Teologia, bastante conhecida de todos nós, e ontologia. Esses dois termos, eles são termos de origem grega. Teologia vem de duas palavras, theos, que significa divindade, e logos, que significa palavra, e por extensão, estudo, tratado ou doutrina. Então, a palavra teologia, ela significa literalmente o estudo de Deus. A teologia cristã fundamentalista, ela faz isso por meio da Escritura, porque também existe a teologia liberal, que afirma que a Bíblia ela contém erros, que a Bíblia não é inerrante, que ela não é infalível, que ela não é a revelação perfeita de Deus. Mas nós não cremos assim. Acreditamos que a Bíblia é uma fonte segura, inequívoca, irrefutável de toda a verdade de Deus para nós, de tudo aquilo que Deus nos deseja revelar. A palavra ontologia significa estudo do ser. É a junção das palavras gregas ontos e logos. Então, teontologia, que também é conhecido como ontoteologia, é a junção de theos mais ontos mais logos, que significa a doutrina do ser de Deus. No caso, nós vamos estudar o ser de Deus e os seus atributos. A existência de Deus. A Bíblia não procura em momento nenhum provar que Deus existe. Ela simplesmente afirma a sua existência, não discute a existência de Deus. E ela mostra que Deus existe e que é a causa de todas as coisas. É Ele quem criou todas as coisas. Não é possível estudar teologia ou teontologia, obviamente, sem crer que Deus existe. Hebreus 11:6 diz que aquele que vem a Deus deve crer que Deus existe. Como o homem pode saber que Deus existe? Todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é seu Criador. Isso é o que Calvino chamou de a semente da religião, e você tem aí abaixo as referências bíblicas que mostram este pensamento. Paulo disse em Romanos 1:21 que até os gentios tinham conhecimento de Deus. Ele quer dizer que até os gentios sabiam que Deus existe. E de fato, nós observamos que todas as civilizações do mundo, durante toda a história, sempre adoraram alguma divindade. Mesmo algumas tribos indígenas que nunca tiveram contato com civilização, adoram alguma divindade, seja a lua, o sol. Toda a civilização sempre cria um Deus para si, o que mostra que ainda que o homem, na verdade, tenha atingido pelo pecado de modo a não ver a realidade de Deus, de modo a não ver a revelação com perfeição, de alguma forma existe essa semente que revela que existe um Deus, e aquele que se diz ateu, no seu mais íntimo, sabe que na verdade existe um ser superior, um Criador. Nós temos aí também os argumentos filosóficos, dentre os quais está aí como nosso primeiro
o argumento cosmológico. Ele considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. É aquela lei da causa e do efeito. Eu não posso ter um efeito sem causa. Tudo o que existe tem que ter sido causado por alguma coisa. E não pode haver uma série infinita de causas não causadas. Tem que ter uma primeira causa não causada que deu início a tudo. Ou seja, Deus. Ele precisa ser eterno, ele nunca veio a existir, ele sempre existiu. Não teve um momento que Deus foi criado, que Deus nasceu. Ele sempre existiu e deu origem a todas as coisas que nós temos hoje. Se não houvesse um ser assim, eterno, que sempre existiu, nada poderia existir, porque sempre antes de alguma coisa existir, teria que ter existido algo antes daquilo. Mas não existe nada e ninguém antes de Deus. Ele existe eternamente. Esse é o argumento chamado cosmológico. Nós temos também, dentre os argumentos filosóficos, o chamado teleológico, ou seja, o projeto e ordem exigem necessariamente um projetista. Quando nós olhamos para o universo, chega a ser ingênuo achar que ele tenha vindo de uma explosão. As coisas são tão organizadas, de forma tão correta, no seu devido lugar, todas as leis funcionando tão bem, como poderia ter vindo do acaso. A desordem não pode dar origem à ordem. Ninguém olha para o seu relógio e imagina que a fábrica explodiu e o relógio se montou com o ponteiro no lugar certo, a bateria e funcionando perfeitamente. Ninguém imagina que um forno explodindo dará origem a um bolo belo. Não, todo mundo quando vê algo organizado, pensa numa mente que o tenha organizado. Este é o argumento chamado teleológico. Nós temos também o argumento ontológico. É conhecida a seguinte frase de um filósofo famoso: penso, logo existo. Isso quer dizer que não pode haver um pensamento sem o pensador. Deus é algo maior do que tudo o que eu possa pensar, que eu possa imaginar. E já que existir é maior do que não existir, para Deus ser maior do que tudo, ele obviamente precisa existir. Nós temos em quarto lugar o chamado argumento moral. Porque todo homem sabe que roubar é errado, que matar é errado. Mas por que os homens sabem que estas coisas são erradas? De onde veio essa intuição moral de certo e de errado? Será que é porque a sociedade já tem leis determinadas e ele ouve acerca dessas leis e sabe que é errado por causa disso? Não, porque mesmo quando ele faz alguma dessas coisas em oculto, ele sabe que é errado. Ele pode até não se condenar por isso, driblar a sua consciência, mas no fundo ele sabe que ele não está fazendo o que é correto. É bom nós observarmos que nenhum desses argumentos devem ser utilizados para crer em Deus, crer no Evangelho, mas esses argumentos de alguma forma mostram também que a nossa fé não é desprovida de razão, de coerência. Então, esses argumentos, eles não são também para nos gerar fé, mas é porque nós já cremos que nós o observamos e acreditamos neles. Mas mesmo que não houvesse qualquer argumento, como Deus colocou a fé em nós, como a palavra de Deus afirma esta verdade, nós creríamos. Como estudar a Deus, já que Deus ele é alguém que nós não temos acesso conforme temos aos nossos amigos, aos nossos parentes. Nós não podemos estudá-lo como se ele fosse aquilo que encontramos, capturamos e fazemos um exame detalhado. Não. Na verdade, é ele mesmo quem se revela. Deus não pode ser estudado além daquilo que ele mesmo dá a conhecer de si. É ele que se revela e se revela tanto
quanto ele deseja se revelar. Deus é invisível, ele não é palpável como as imagens de escultura. A Bíblia diz que ele habita no mais alto dos céus. E ainda que nós pegássemos um ônibus espacial, não poderíamos de modo algum chegar ao encontro de Deus, a fim de estudá-lo. Desta forma, concluímos que teologia é o estudo de Deus, mas por meio da sua revelação. Nós não estudamos diretamente Deus, mas nós estudamos aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. Isto é teologia e teontologia, é o estudo da revelação de Deus. E aí a pergunta que surge é a seguinte: como Deus se revela? Primeiro, nós observamos que existe na teologia o que chamamos, em síntese, de revelação geral e de revelação especial. A revelação geral, Deus, ele se revelou através da criação, conforme nós podemos ver no Salmo 19, verso 1 ao 6. Quando alguém olha para todas as coisas, é necessário existir um Deus. Observamos que Deus se revela por meio da natureza, mas esta não é uma revelação perfeita, porque ela não traz toda a mensagem de Deus, ela traz parte da mensagem de Deus, de um Deus criador, de um Deus transcendente, de um Deus bondoso. A segunda revelação, a segunda maneira como Deus se revela, é o que nós chamamos na teologia de revelação especial, ou seja, através da palavra, Cristo e a Bíblia. Cristo é a palavra viva de Deus, é a exegese perfeita de Deus. Chegando-se a Cristo, somente por Cristo é que podemos nos chegar a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus e nos deixou a sua palavra escrita, a Bíblia. E esses dois meios, que na verdade não são dois, é um meio, porque Cristo é a palavra de Deus. Deus é o seu evangelho. Então este meio, a revelação através da palavra, ele sim é um meio perfeito, porque é quando o Espírito Santo produz a fé em nós acerca daquilo que ouvimos da palavra ou que lemos da palavra, aí sim é que nós podemos conhecer a Deus tão somente por meio de sua palavra. Agora, por que é possível ter este conhecimento de Deus? Primeiro, porque é Deus quem escolheu se revelar. Se o homem decidisse conhecer a Deus sem que Deus decidisse se revelar, jamais ele poderia obter este conhecimento. Em segundo lugar, Deus fez o homem à sua imagem, ou seja, o homem tem essas três faculdades: pensamento, sentimento e vontade. Sendo assim, é por isto que nos é possível conhecer a Deus, porque ele nos fez a sua imagem espiritual. Terceiro, é possível conhecer a Deus porque ele nos falou numa linguagem compreensível. Deus não nos falou na língua dos anjos. Deus não nos falou numa língua que nós não fôssemos capazes de entender. Não nos falou de um modo ininteligível. Não. Deus nos falou numa linguagem que nos fosse compreensível. E em quarto e último lugar, é possível conhecer a Deus porque Deus nos deu o seu Santo Espírito. Se nós não tivéssemos o Espírito de Deus, jamais poderíamos conhecer ao Senhor.